Muito bem. Nessa segunda parte, em alusão ao Janeiro Branco, nós estamos aqui falando a respeito de saúde mental na clínica. E a gente escolheu um tema tão importante que é a psicofarmacologia. Se você não viu, veja os outros vídeos que estão acima com o título Saúde Mental na Clínica, Psicofarmacologia. Lá a gente fala a história da psicofarmacologia. Também falei lá a respeito da questão do psicotrópico, né, da formação do pessoal que exerce esta área, onde atua. Então eu acho importantíssimo essa questão para ser ventilada. O profissional terapeuta tem que estar atento. Então não perca tempo de forma alguma, deixe de ver esse conteúdo, que ele é importante. Ressalto que o profissional terapeuta, ele não clinica na prescrição do psicotrópico, tampouco dos fármacos. Mas ao se tratar de psicoterapia dinâmica, é importante a atenção ao paciente, ao cliente que passa por uma psicoterapia psicodinâmica e que necessita estar neste acolhimento da clínica, não apenas assistido pela psicofarmacologia ou a farmacopsiquiatria, mas as psicologias, no modo integrativo, tá beleza? Então, portanto, eu, Wagner Costa, psicanalista e criador do projeto Freud Colorido, concursos e também o movimento Sou Freud, a gente dá sequência aqui. Hoje vamos falar, esse vídeo, gente, esse vídeo aula, ele é um pouco mais teórico e é muito fácil de vocês pesquisar esses assuntos e encontrar facilmente na internet. Então, mas a gente resolveu ventilar um pouco aqui e eu gostaria de falar de teóricos ligados à psicofarmacologia. E eu destaco aqui o David Merce. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1882 e faleceu no dia 14 de outubro de 1961. O farmacologista e doutor em literatura hebraica, ele foi responsável por muitas contribuições à farmacologia durante a primeira metade do século XX. Lá em Moscou, ele mudou-se para Belmore em 1892, aos 10 anos. E ele recebeu o bacharelado e diploma de médico pela Universidade de Tomsk em 1905 e fez cursos de pós-graduação em Berlim. Ele retornou à América em 1909 para ingressar no corpo docente da Johns Hopkins. Ele ascendeu ao cargo de professor assistente lecionando farmacologia. Então, portanto, já em 1932, naquela época, o John Hopkins tinha uma cota docente, né, na instituição, que limitava o número de funcionários judeus que poderiam prosseguir para o corpo docente complexo. Em 28, o mestre recebeu o primeiro grau de pesquisa avançada, concedido, né, pelo um colégio em Nova York, sendo feito doutor em literatura hebraica. Atua como professor visitante de fisiologia geral e em 1944 foi consultor em farmacologia no Hospital Sinai, em Baltimore, até sofrer um derrame em 57. Ele morreu 4 anos depois, no mesmo hospital. Atualmente, a Johns Hopkins homenageia o Dr. Mesh por meio do prêmio David Meshes. Olha, esse autor, ele é muito conceituado, ele foi responsável pela questão da farmacologia, contribuiu, suas pesquisas foram elementares. Na literatura, você pode encontrar algo sobre ele
né, de contemporâneos que cita a pesquisa do Dr. David na farmacologia moderna, né, sobretudo na psiquiatria, né, a psicofarmacologia ou a farmapsiquiatria que atua muito depois disso, depois de 1930 a 1940, tivemos a década de 50, onde os fármacos, os antidepressivos, foram ganhando na América proporção para tratar e auxiliar, né, através da ingestão desse medicamento no sistema nervoso central do indivíduo e trazendo diversas ações para um tratamento dinâmico. Então, falar desse cara é importante para a atualidade, porque ele esteve presente, né? Foi pioneiro nessa questão. Então, você pode estar conhecendo mais sobre as referências e a contribuição, inclusive, para a medicina. Olha, ele publicou 900 estudos científicos e 3 livros. Introduziu uma série de novos métodos de tratamento de doenças. Ele descobriu o uso da efedrina como substituto da cocaína, da morfina e da codeína, o sistema respiratório do efeito. Raio-x comprovados de comprimidos de onda variados produziram diferentes efeitos biológicos. Desenvolveu cura para o pênfigo usando raio-x profundos. Fez estudos com tromboplásticos, coagulação de sangue de vários agentes, incluindo anticorpos. Extensa pesquisa sobre farmacologia do sangue e do líquido espinhal do paciente. Então esse cara, na fitofarmacologia e na medicina biomolecular, foi fantástico para uma clínica atual. O termo psicofarmacologia, um ramo da ciência preocupado com a forma como as drogas afetam a mente e o comportamento, foi cunhado por ele em 1920. Então, depois de 20, isso foi trabalhado mais a fundo. Acredito que teve modernidade, né? Olha, livros que a gente pode dizer aqui, citamos O Coração e o Sangue da Bíblia, de 51, o Ossos e Verdura, uma apreciação da ciência, e o Santo Incenso, uma apreciação botânica da farmacologia, psicologia e arqueologia da Bíblia, já que ele era uma pessoa extremamente ligada a essas questões, né? Então foi mais ou menos essa questão aqui desse importante autor que a gente trouxe como contribuição. E agora eu falo também de outra personalidade, que foi o Emil Kraepelin, que nasceu em 15 de fevereiro de 1856 em Munique. Faleceu em 1926, dia 7 de outubro. Ele foi um psiquiatra alemão e é comumente citado como o criador da moderna psiquiatria e genética. Ele defendeu que as doenças psiquiátricas são principalmente causadas por descobertas genéticas e biológicas. Após demonstrar a inadequação dos métodos antigos, ele desenvolveu um novo sistema diagnóstico. Suas teorias psiquiátricas dominaram o campo da psiquiatria no início do século XX, e a base dessas teorias continua sendo utilizada até os dias de hoje. Então é muito importante, né, falar do Emil. Ele faz parte aqui da sua biografia. Ele foi nomeado professor na Universidade de Tartu, no que é atualmente a Estônia, e foi diretor de uma clínica universitária com 80 leitos. Lá ele fez estudos e registrou diversas histórias clínicas e detalhadas, e foi levado a considerar a importância do custo da doença na classificação das doenças mentais. Ele falou a respeito das síndromes e dos padrões comuns de sintomas, não pela semelhança. A sua contribuição, ele também contrariava a abordagem do Freud, que tratava e considerava as doenças psiquiátricas como causadas por fatores psicológicos. Sua descrição clínica da psicose maníaco-depressivo, hoje conhecida como transtorno afetivo bipolar, e sobre a demência precoce, hoje conhecida como esquizofrenia, influenciou gerações de psiquiatras.
haveria no transtorno psiquiátrico uma expressão de doença orgânica do cérebro, a qual poderia ter uma história natural da doença, diferente para cada diagnóstico. A convivência por anos a fio dentro do sanatório psiquiátrico e a disciplina em registrar o curso do transtorno em cada paciente possibilitou a Cranberry dividir os insanos em grupos como prognóstico e manifestações diferentes. Então ele fazia essa divisão, né? Essa divisão era justamente para ele assistir. O que diz mais aqui? Ao longo do século XX, especialmente nos Estados Unidos, a visão psicanalítica ganha força e a organicidade em psiquiatria cai em desuso. O DSM-3, Diagnóstico Estatístico Manual de Mental Desordem, terceira edição, elaborado em 1980 por coordenação de Robert Spears, tenta novamente relembrar as ideias dos mestres europeus do final do século XIX, né? E por isso é chamado neurocampeliano. As revisões do manual desde então seguem essa linha, a qual recebe muitas críticas por excluir uma compreensão psicológica para os diagnósticos psiquiátricos e se ater a critérios operacionais, ou seja, que possam ser replicados por diversos profissionais diferentes. Olha, é importante essa pesquisa dele, ela se teve ao tempo, né, gente? Que nós estamos falando do quê? Estamos falando de 1926, né? 30, 40, o Freud morreu em 1939, e esse psiquiatra ele continuou com seus fundamentos. Ele falou a respeito das psicoses, que antes era considerado um conceito unitário: psicose maníaco-depressiva e demência precoce. Aí fala a respeito das doenças da família da esquizofrenia, né? Com perturbações degenerativas, mas em separado da catatonia, né? E a demência e as paranoides. Naquela época, o conceito correspondia à hebefrenia de Elmer Hanker, na sexta edição de seu livro, em 1899. Todos esses três tipos clínicos são tratados como diferentes formas de demência. Um dos pontos principais do seu método era reconhecer que cada sintonia ou sintoma pode aparecer em qualquer uma das doenças. Isto é, não existe um único sintoma de demência. Algumas vezes, na psicose maníaco-depressiva, os que distinguem as doenças sintomatologicamente, ao contrário da patologia sobrejacente. Não é algum sintoma patognômico e nem patognomônico, né? Mas um padrão específico de sintomas, na ausência de teses, dos testes ou marcadores fisiológicos. Bom, ele teve um aprofundamento também na psicose maníaco-depressiva, ao falar dos conceitos, da mania, da melancolia, num grupo único da psicose. Os experimentos, a visão desse profissional foi justamente baseado no conceito da fisiologia do indivíduo, da condição clínica. Percebam que ele fez muitos testes e nos hospícios da época, nos manicômios, ele tratava grupos e subgrupos, não é? Então ele fazia uma pesquisa que ajudou a desenvolver, nós estamos falando de 1930 para cá, né? Muitos indivíduos em situação de paranoias, em situação de alucinação. É lógico que eram tratados de outras formas, mas ele tinha como base principalmente essa questão do conceito de movimento clínico, do conceito do doente, né, da patologia em si e essas ramificações. Ou seja, ele procurava linkar, ele fazia esse link, né, e a gente percebe bem que a psiquiatria ela trabalha justamente dessa forma, né. Então eu acho importante isso para assistir essas psicopatologias do passado para a atualidade, né. Apenas houve algumas mudanças das situações. Então, gente,
É isso, nós trouxemos apenas isso. O Dicionário de Saúde Mental, as teorias do Krebs sobre a etiologia e o diagnóstico de perturbações psiquiátricas são a base dos maiores sistemas diagnósticos utilizados hoje, especificamente o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, e o CID-10, da Organização Mundial de Saúde. Então a gente percebe logo que ainda é moldado, né? Seguem esse modelo. Falar desse autor você encontra muito na psiquiatria e na questão do estudo do transtorno afetivo e as demências precoces. Você encontra muito sobre ele nessas questões. Então, isso era o que a gente tinha a falar. A respeito, nós trouxemos apenas um resumo da importância desses dois autores. Para finalizar, a gente cita aqui novamente a questão da psicofarmacologia com as áreas de saúde mental. Psicólogos, principalmente ou não, ligados à área de saúde ou clínica, precisam ter conhecimento sobre a psicofarmacologia e sua atuação. Isso é necessário porque é comum acompanhar pacientes que fazem o uso constante de medicamentos prescritos por psiquiatras ou outros médicos. Assim, mesmo não sendo um conhecimento próprio da atuação na ciência psicológica, saber quais são e como agem os psicofármacos é fundamental para atender com qualidade as pessoas que se utilizam deles em seus tratamentos. Se você quer saber mais sobre os assuntos relacionados e se capacitar para isso, então você pesquise no Google acadêmico, né? Ou em autores, ou áreas, sobretudo áreas da medicina. Em muitos artigos da psicologia também a gente encontra. É fácil a gente encontrar algo relacionado à psicofarmacologia. Tá bom? O que são os psicofármacos? Que estão relacionados à psicoterapia, tá legal? Olha, no próximo vídeo a gente encerra esse trabalho relacionado ao tema psicofarmacologia. Nós vamos falar de remédio patenteado, remédio não patenteado, o genérico, a produção química e a automedicação também. A gente se encontra no próximo trabalho, tá legal?